que, pô, comunicação é algo essencial dentro da área de qualidade. Se você não consegue se comunicar bem e você quer ser um QA que vai crescer na área, cara, você tem que correr atrás disso. Porque é nesses momentos aí, por exemplo, como que o QA, inclusive a gente falando aí sobre qual que é a responsabilidade de um QA dentro do time ágil, né? O QA, ele tem que trazer, por exemplo, aqueles bug reports que a gente tanto fala, né, pro desenvolvedor e até mesmo, né, pra documentação no geral. E você tem que saber como apresentar isso pro dev. Não necessariamente só criar um bom bug report explicativo, com passos, com evidências, mas chegar no dev e saber explicar esse bug e fazer ele entender que você não tá ali pra reclamar do trabalho dele, mas sim trazer, tipo, uma solução rápida. Pra isso que você faz os steps, né, pra que o desenvolvedor ache o erro mais fácil. E aí, esse papo sobre comunicação, eu não sei se você já chegou a fazer isso, né? Mas, por exemplo, eu já cheguei em desenvolvedor que às vezes, tipo, tinha lá uma coisa, eu achei um bug. Esse bug, ele não era algo muito problemático, tipo, ele não tava quebrando nada. Só que parte desse bug também significaria ter trazido uma feature que a gente não conversou nem na retrospectiva e nem colocou nos cards. Eu não lembro exatamente qual que era a situação, mas eu lembro de uma situação assim, que era o bug, ele resolvia parte do... o bug era parte de um problema de uma coisa que ele já tinha desenvolvido, que realmente era esperado, e de outra coisa que não era esperado. Normalmente isso acontece em integração de funcionalidades. E nesses momentos, dependendo de como o bug é, eu prefiro engolir o bug. Ele vai continuar existindo, mas a gente vai priorizar ele, por exemplo, para a próxima sprint, não necessariamente como uma hotfix. E, tipo, por quê? Porque eu não quero que o dev fique chateado, cara. Eu não quero, tipo, pô, não estava descrito lá, a gente não viu essa parte, eu não vou forçar o cara a desenvolver um negócio de última hora que principalmente precisa ser refinado, mas isso é... E eu apanhei muito nisso, porque eu achava que tinha que acontecer na hora. Só que o ponto é, isso você vai ouvir de muito desenvolvedor. Desenvolvimento não é pastelaria. Não é como se você pedisse um pastel e saísse um pastel pra você. Pastel feito na hora. Exato. A gente já deve ter visto alguns memes aí de um programador com um chapeuzinho de pastelaria. É exatamente isso. É um meme, é real. É real, gente. A gente tem bastante isso. Problemas, né, de colaboração. Porque dependendo de como você tem o seu approach, aí, como você encara a situação, pode levar para uma situação chata com o desenvolvedor. E total. Cara, a pessoa que você não pode deixar chateada é o desenvolvedor. Tem que ser seu parceiro, tem que fazer amizade, tem que conquistar. É muito político, é um trabalho político, é um trabalho de comunicação ativa. Você tem que entender o cara, conversar com o cara, entender que às vezes você vai deixar um bug passar para conseguir ser mais ágil na próxima entrega, porque você já vai ter um relacionamento melhor. É chato, às vezes, você pensar que, pô, eu tô atrasando um projeto por causa de um relacionamento, mas é importante. Gente... A gente acha que não, mas é bem nítido. E aí, assim, eu hoje, dar um exemplo também, trabalho com um aplicativo e diversos problemas ali na parte de documentação, quando foi pensado o produto. Então, por cima, assim, a gente teve problemas até em quem escreveu a história. Nem foi a empresa que eu trabalho que escreveu as histórias, então foram terceiros que escreveram, que desenvolveriam a aplicação, mas você entende o problema que isso causa, né? Porque tem muito problema, e é uma empresa internacional, tem normas da empresa mãe, começa a complicar muito, e o que foi acordado, o que está na sprint, o que está na história, foi desenvolvido, mas no final não era a expectativa, e os testes estão focados em outra expectativa. Então essa dissociação, cara, se você não tem um bom relacionamento com a equipe de desenvolvimento, com a equipe que vai realmente fazer aquilo acontecer, se não tem uma boa lábia para falar com eles, acaba complicando o seu dia a dia, com certeza. Então, assim, comunicação, trabalho em equipe, saber colaborar, são skills essenciais aí para esse trabalho. E adquiridas, tá, gente? Não é uma coisa que você nasce sabendo. Você vai aprender fazendo e metendo a cara. Isso é verdade, gente. Comunicação é algo que se pode aprender sobre. Não é à toa que tem livros sobre comunicação, tem vídeos, tem curso, tem tudo sobre comunicação. Eu já li alguns livros, já fiz alguns cursos de comunicação, porque faz toda a diferença dentro ali do que a gente tá fazendo. E olha como, por exemplo, o que você tá falando, Gabe, como que é importante o que há dentro desse momento aí, principalmente de refinamento, de planejamento, né, ali de funcionalidades. Por exemplo, né, o Gabe falou, são duas empresas que trabalham no mesmo projeto, mas que elas são separadas. Então, os requisitos estão vindo de uma empresa e, no caso, o Gabe tem que executar eles, né? Tem que executar a parte de na parte de desenvolvimento e de testes, tem que executar da forma que está escrito,
mas você não refinou junto com aquela empresa. Então olha como isso é problemático e como isso tem tudo a ver com o shift left. Tá vendo? Todo mundo gosta de falar sobre esse tipo de metodologia e no final das contas não entende o que ele vai resolver. Mas é justamente isso que ele vai resolver. Pô, e é justamente você como QA que sabe disso, que entende que a qualidade, pô, ela precisa vir o quanto antes, principalmente na fase de refinamento, Sim. Introduzir o shift left, chegar, por exemplo, num pessoal e falar assim, gente, essa daqui é a metodologia. É dessa forma que a gente vai seguir pra frente. Então, tipo, isso é algo que você como QA, que não é perguntado em entrevista, tá? As pessoas não perguntam em entrevista porque elas não sabem sobre isso. E é algo que se você conseguir falar com o seu entrevistador quando você estiver explicando sobre o processo, como isso é importante, que, cara, às vezes você leva a entrevista sem mais perguntas. E eu não falo isso de brincadeira, eu falo isso porque já aconteceu comigo. É muito comum isso. E, normalmente, o que a gente vê, né? Você, eu quero ser QA, o que eu vou fazer? Começa aprendendo Selenium. Começa aprendendo Python e Robot. Aí eu falo assim, pô, calma aí. Às vezes tem coisa muito mais importante que você consegue fazer sem uma linha de código. E é verdade. Com certeza. E, inclusive, ter essa coragem de não ser gostado é algo que acontece. Assim, falando um pouco de maneira mais pessoal, eu sou uma pessoa que não tem muito problema com isso em relação a, tipo, eu não ligo se a pessoa concorda total comigo ou não sei, se a pessoa tem algum... Você sabe, quando a pessoa não bate, sabe? Você quer saber, tipo, você não se importa feeling. Se a pessoa, ela te aprova ou não. Exato. Porque no final, o que vai interessar para a empresa e para o projeto é se a sua entrega é boa. E se a sua entrega é boa, o relacionamento é secundário a isso. A gente vive uma realidade de mundo diferente aí do Canadá, né, Henrique? A gente é brasileiro, a gente é um pouquinho mais emotivo. Caraca. Não, isso é verdade. Brasileiro... Isso é uma verdade. Isso é verdade. O brasileiro é um pouco mais emotivo. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem que pisar em ovo de vez em quando? Tem. Mas é bom você não ter medo. Passa um pouquinho de confiança quando você consegue impor, mostrar a sua visão e não se importar tanto, se você vai pisar um pouquinho na parte de outra pessoa, porque às vezes é necessário para o projeto. Você pode justificar numa boa para o projeto, não é nada pessoal. É totalmente para o que faz sentido naquele momento para aquele produto. Saber separar, isso é totalmente voltado à comunicação. De novo, né? Olha como é poderoso. Total. Como que você vai chegar naquele dev, tipo, pô, você vai bater o pé e vai falar assim, não vai rolar isso, porque se rolar isso vai acontecer X coisa e a gente não pode tancar isso. Como que você fala isso pro dev sabendo que ele não vai curtir às vezes? Por exemplo, lembro que eu cheguei para um desenvolvedor e ele não queria colocar, era coisa super simples, ID no celular. Aí como que eu fiz para resolver isso? Porque ele falou assim, qual que é a ID que você quer que eu ponha? Eu falo, como assim qual ID que você quer que eu ponha? É só pôr os IDs, cara. Você não sabe como funciona a ID na hora de desenvolvimento? Só que ao invés de eu falar isso pro cara, o que eu falei? O que eu fiz? Tá bom, então. Eu mapeei todas as telas do celular, de todas as features e coloquei um ID pra cada um deles. Falei, agora faz. Que era uma coisa que ele deveria saber fazer como desenvolvedor. Mas aí eu vou arranjar uma treta por causa disso? Eu vou, sabe, perder... Porque esse cara, quando eu precisar dele, ele não vai ele vai, se eu pilhar muito nele, ele vai me ignorar. Ele não vai me dar a mão quando eu precisar. Exato. Então, por exemplo, é mostrar que o que você tá trazendo é importante pra automação. Então, por exemplo, eu fiz isso, aí eu fui lá e fiz a automação. E aí os testes e os casos começaram a sair muito mais rápido, porque eu automatizei. Os testes passavam muito mais rápido e eu tomava conta só das coisas que estavam principais. E ele começou a falar assim, pô, da hora, a gente tá entregando mais rápido. E a gente tá tendo menos bug. E ele falou assim, aí eu falei, justamente por causa dos IDs que eu pedi pra você colocar. E que bom que você pôs, sabe? Tipo, eu não fiquei cobrando o cara que ele não tinha posto antes. Então, no meu interior eu tava assim, ó, tá vendo, desgraça? Por que você não aprendeu como deve que você tinha que colocar ID obrigatoriamente e eu não ter que fazer esse trabalho? Na minha cabeça era isso. Mas o que eu falei foi, é isso aí, a gente trampou junto, a gente fez acontecer e agora a gente tá tendo melhores resultados, até mesmo pra, fazer deploy de sexta-feira e dormir feliz no sábado, sabe? Exato. Que é uma coisa muito difícil. Mano... Mas o que você falou faz muito sentido, porque eu acabei falando, assim, às vezes vale a pena você se indispor um pouco. Mas você tocou num ponto que é muito importante. Se indispor, tranquilo. O jeito que você comunica, muito importante. É muito forte. Muito importante. Você bater o pé, faz parte, vão te ver com mais confiança, faz todo sentido, você foi contratado por algum motivo e a empresa quer a sua opinião. Exato. Isso é um fato.
E o jeito que você fala, aí vem a parte mais política, a parte de comunicação, e realmente o que o Henrique falou faz total sentido, você tem que saber tatear um pouco aí. E, de novo, não é uma skill que você nasce, você aprende. Eu tenho um amigo meu que ele fala uma coisa muito séria. A gente tá no trabalho pra gente resolver problemas. Se a gente ficar criando problema entre uns e os outros, a gente tá criando problemas que não existiam. Então, eu levo muito a sério isso. Eu prefiro engolir sapo do que ficar criando mais intriga, no geral. É a realidade. O José falou aqui assim, passa bastante. Digo mais mesmo estando errado quando você fala com convicção, você sai por certo. Tem essa também, né? Às vezes você tem que estar batendo o pé na coisa certa, tá? Você não vai bater no pé numa coisa que você não tem certeza. Porque, assim, uma hora... Na primeira vez pode até funcionar, mas quando os caras perceberem que você é causeiro, aí você vai perder esse respeito e, tipo, você vai bater o pé e os caras só vão te ignorar, tá? É muito normal. Vai. E aí você vai ter a fama, com a verdade.